Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Que bom poder estar aqui juntamente com você para meditar um pouquinho na palavra de Deus. Hoje estamos apenas na sua casa, não estamos no presencial, mas queremos louvar a Deus pela sua assistência e por aquilo que Deus tem colocado dentro do seu coração. Hoje o texto que eu trago aqui para você é Mateus capítulo 8 e tem alguns versículos que eu gostaria de compartilhar com você, debaixo do tema Jesus, o Deus que cura. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas correndo atrás de cura, o tempo todo se fala em cura. Outras pessoas também imaginam curas, outros falam de uma suposta cura, mas nós queremos ver dentro desse texto Jesus, o Deus que cura. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5 até o versículo 10º, e depois do versículo 14º ao 17º, você vai encontrar aqui. À medida em que eu for lendo, eu vou identificando para que você possa nos acompanhar. Mateus 8, de 5 a 10, diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondeu, dizendo ao Senhor: Não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Dize apenas uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículos 14 a 17, mesmo capítulo. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e os serviu. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e os curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Vamos falar com o Papai do Céu? Deus, nós queremos louvar o Teu nome, queremos te agradecer pela leitura da Tua palavra. Mas somente, ó Deus, o Teu Espírito, que é o autor e o intérprete da Tua palavra, é que pode colocar em nossos corações a essência da Tua palavra. Por isso, ó Deus, a começar por mim, coloque no coração de cada pessoa que está agora falando contigo a porção da Tua palavra para este momento. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero pensar com você então sobre Jesus, o Deus que cura. Em Cafarnaum, diz a palavra de Deus que Jesus operou muitos milagres. Cafarnaum é conhecida como a cidade de Jesus, como a cidade do ministério de Jesus. Boa parte do seu ministério fora exercido em Cafarnaum. Dentro de Cafarnaum, Jesus operou muitos e notáveis milagres. E nós queremos compartilhar pelo menos alguns com você nesta ocasião. Um certo dia, diz a palavra de Deus, que ele respondeu à fé de um centurião, ele curou a sogra de Pedro e ele expulsou demônios de pessoas que estavam aprisionadas por Satanás, pessoas que estavam aprisionadas pelo maligno. O que nós podemos deduzir disto que nós acabamos de ler? Primeiro, o centurião ele estava representando um servo paralisado. Existem situações da nossa vida que por vezes nos sentimos como que paralisados, nós nos sentimos limitados. O servo daquele centurião, diz a palavra de Deus, ele estava em casa, estava em cima de uma cama, ele estava paralisado e, portanto, nem mesmo ter a condição de sair para pedir a ajuda ou a cura de Jesus, aquele homem podia. Isso nos mostra a necessidade de intercessores, de termos intercessores. Se aquele centurião não fosse Jesus, possivelmente aquele seu súdito, aquele seu servo, não seria curado, principalmente naquele dia,
Porque ele estava, diz a palavra de Deus, jazendo em febre, ele estava paralisado na sua cama e possivelmente estava evoluindo para o óbito. Mas o que é que a gente mostra aqui? O que é que a gente percebe que o texto mostra aqui? Mesmo independente da situação hierárquica que aquele centurião, aquele homem que era responsável por 100 homens, por 100 soldados, aquele líder de 100 soldados, ele não usou simplesmente da sua autoridade, ele não teve por ostentação a sua posição, mas humildemente ele foi a Jesus interceder por aquele que estava enfermo. Isso nos leva a entender que eu e você precisamos sim interceder por aqueles que estão enfermos. Estamos vivendo agora uma época chamada de carnaval. Quantas pessoas estão agora na folia? Quantas pessoas estão agora nas ruas se drogando, adulterando, fazendo coisas indecentes, vivendo de acordo com as obras da carne? Nós precisamos sim interceder por essas pessoas. Possivelmente, em meio àqueles foliões, nós vamos encontrar muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus. Muitas pessoas que já serviram esse Deus, mas muitas pessoas que estão paralisadas, ou porque se decepcionaram na igreja, com o seu pastor, com a sua liderança, com algum membro da igreja, ou na sua família, por um problema familiar, ou por ter passado por uma dificuldade financeira, enfim, não sabemos as razões pelas quais essas pessoas se afastaram da presença gloriosa de Deus. Mas cabe a cada um de nós, a cada servo do Senhor, assim como aquele centurião, interceder por aqueles que estão enfermos. É natural que no coração humano, por vezes, passem pensamentos e situações que não são coerentes com os pensamentos e a vontade de Deus. Às vezes nós falamos tanto para alguém, nós insistimos tanto com alguém, levamos essa pessoa ao conhecimento da palavra e por vezes percebemos que essa pessoa nos despreza ou despreza aquilo que nós estamos ensinando. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e apta para discernir os pensamentos e as emoções dos corações. Nós precisamos, como aquele centurião, precisamos interceder, precisamos ir a Jesus e dizer: o meu servo, o meu irmão, o meu amigo, o meu companheiro, o meu ente querido, a pessoa que faz parte da minha família, essa pessoa está enferma. E é interessante que Jesus olha para ele e diz: eu vou lá e eu vou curar. E aquele homem mostra o seguinte: ele era líder sobre aquele que estava enfermo, mas ele estava na condição de servo, de alguém que suplicava a Jesus. Então Jesus ali, hierarquicamente, estava como alguém superior a ele. Era alguém que levaria a cura. E ele diz: eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Veja bem, então, onde estava o enfermo? Não estava na casa do enfermo, estava na casa do centurião. O centurião trouxe para si aquele que estava enfermo e foi buscar em Jesus a cura para aquele que estava necessitado. Às vezes precisamos tomar as dores uns dos outros, trazer sobre os nossos ombros os pesos das dores das outras pessoas, intercedendo diante do Senhor. E ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas manda apenas uma palavra. A Bíblia não fala mais nada sobre esse centurião. Não diz que ele era um discípulo, possivelmente era um discípulo, possivelmente era alguém que conhecia de perto Jesus, era alguém que, ainda que não estivesse andando com os apóstolos, mas era alguém que confiava em Jesus, tanto que ele pede apenas uma palavra. Senhor, manda apenas uma palavra e o meu criado sarará. Eu também sou homem, sujeito à autoridade, e o que eu mando os outros fazem. E o que tu mandares há de acontecer no mundo espiritual. Se tu mandares uma palavra de cura, simplesmente o meu criado será curado. E Jesus olha para ele diante dos demais apóstolos, discípulos, da multidão que estava ali, e Jesus diz: olha, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. A fé, ela precisa apenas da liberação de uma palavra. Dize apenas uma palavra e o meu criado sarará.
Sequentemente, a palavra de Deus diz que, saindo dali, Jesus entra na casa de Pedro. E a casa de Pedro também era em Cafarnaum. Então, tudo isso aconteceu em Cafarnaum. Ele vai à casa de Pedro e encontra a sogra de Pedro jazendo em febre, doente, estava febril. E diz a palavra de Deus que Jesus toca na mão daquela mulher e imediatamente a febre deixa aquela mulher. Aqui não há um relato mais minucioso. Possivelmente Pedro deve ter apresentado a sua sogra, ou Jesus já conhecia a sogra de Pedro de outras ocasiões. Talvez em outros momentos Jesus já havia conversado com ela e vice-versa. Mas mostra aqui uma intimidade. Mostra Jesus entrando na casa de um dos seus servos, de um dos seus apóstolos, de alguém que também era seu amigo. E diz a palavra de Deus que Jesus estende a sua mão e cura a sogra de Pedro. Pedro levou Jesus para dentro da sua casa. E dentro da sua casa houve cura. Às vezes, dentro das nossas próprias casas, das nossas próprias famílias, nós encontramos enfermidade em todas as áreas possíveis. E nós precisamos trazer a presença de Cristo para curar aqueles que estão dentro da nossa casa, para curar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão febris. Por vezes encontramos o cônjuge, encontramos o filho, o pai, a mãe, um parente, alguém que não esteja muito bem espiritualmente, alguém que por vezes esteja febril em relação aos rancores, aos sentimentos hostis, às obras da carne, pessoas que por vezes estão frias espiritualmente dentro de casa. E quando nós esfriamos em determinada área da nossa vida, uma outra área se aquece. Quando nós nos esfriamos espiritualmente, é natural que a vida carnal, a vida de carnalidade, ela seja aquecida e ela busque propulsões que nos levem a instâncias totalmente diferenciadas. Mas o certo é que Pedro levou Jesus para a sua casa. E na sua casa, Jesus toca na mão da sua sogra e Jesus cura daquela febre. E diz a palavra de Deus que à tarde daquele mesmo dia, olha que dia trabalhoso, que dia exaustivo para Jesus. E ao mesmo tempo, que dia glorioso para os apóstolos, discípulos e pessoas que estavam acompanhando a trajetória de Jesus naquele dia. Pela manhã, puderam ver Jesus liberando uma palavra e de uma forma quase que telepática, à distância, aquele servo do centurião fora curado. E aí, de repente, vem um dos servos dos centuriões e diz, olha, não precisa mais incomodar o Senhor, porque o seu servo já foi curado. E quando ele começa a perguntar sobre as horas, ajustar a que momento se deu aquilo, ele percebe que foi exatamente na hora que Jesus diz, vai, a tua fé curou o teu criado. No mesmo dia, Jesus entra na casa de Pedro, toca na mão da sogra de Pedro, e as pessoas que estiveram por ali puderam ver, puderam ser servidas pela própria sogra de Pedro, que agora já não estava mais enferma. A alegria entrou naquele lar, porque Jesus levou a resolução, Jesus levou a resposta, Jesus repreendeu a enfermidade, Jesus mostrou que Ele é o Deus que cura, mas Ele é o Deus que cura através da fé, como a fé do centurião. Ele é o Deus que cura através da intimidade, como o amor que Pedro teve ao levá-lo para dentro da sua casa, a fim de curar a sua sogra. Mas eu encontro uma outra passagem no mesmo texto que acabamos de ler, versículo 17, para você que chegou agora, capítulo 8 de Mateus, versículo 16 e 17 diz, chegada a tarde, no mesmo dia, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e os curou a todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aqui eu vejo a palavra de Deus mostrando, primeiro Jesus trabalhou a vida de um homem que confessou confiar plenamente nele, que acreditava na autoridade da palavra. Depois Jesus teve compaixão. Jesus foi à casa de alguém, à casa de um amigo, e por compaixão curou
a vida daquela senhora, a vida daquela sogra de Pedro. E agora a palavra de Deus mostra que além da humildade daquele servo, além da compaixão que Pedro teve da sua sogra, Jesus agora mostra sua autoridade. Os endemoniados, eles foram agraciados pela influência dos amigos que os levaram a Jesus. Veja bem, a que momento diz a palavra de Deus que isso aqui aconteceu? À tarde. Mas o que havia acontecido pela manhã? Pela manhã havia acontecido que um homem procurou Jesus, representando o seu criado, um homem que levou humildade diante da presença do Senhor, e todos ouviram Jesus dizer: vai, o teu servo está curado. E as pessoas ficaram empolgadas com aquilo. O coração das pessoas ficou aquecido com aquilo que eles estavam vendo. Mais tarde eles veem a compaixão de Jesus, que também resulta em cura. E essa compaixão se deu quando Jesus toca na mão daquela mulher e repreende a febre. Mas agora, os endemoniados, onde estavam esses endemoniados? Possivelmente não surgiram do acaso, não surgiram do além. Aqueles endemoniados possivelmente eram amigos e pessoas que viram Jesus operar aqueles 2 milagres naquele dia. E essas pessoas, por terem visto Jesus liberar uma palavra de cura, por terem visto Jesus tocar e curar a sogra de Pedro, foram e buscaram endemoniados, trouxeram pessoas carentes, pessoas aprisionadas do diabo, e trouxeram a presença de Jesus. E para que se cumprisse o que diz a palavra de Deus através de Isaías, Jesus curou, Jesus usa a sua autoridade, Jesus repreende todos os demônios. Existem doenças que nos paralisam, existem doenças que nos levam a esquentar determinados lados obscuros das nossas vidas, a aquecer determinadas paixões dentro de nós. E existe para o ser humano também, sem Cristo, a possibilidade de ser cercado pela influência de uma possessão demoníaca. Existem 3 formas do inimigo atacar o ser humano. Em 2 delas, ele ataca cristãos e não cristãos. E apenas uma, ele ataca não cristãos. A primeira é a obsessão, é o desejo de possuir, o desejo de ter, o desejo de trazer a si toda e qualquer coisa, independente do que se precise pagar por isso ou das consequências. Cristãos e não cristãos podem passar por isso. Pessoas que conheçam ou não a Deus podem ter, em determinados momentos da sua vida, obsessão. Um grande exemplo é o rei Davi. Ele teve obsessão ao ponto de cair em pecado com Batseba. Ele teve uma obsessão por alguém que não era seu. Satanás utilizou uma fraqueza do seu coração e colocou no seu coração a obsessão. Jesus cura também a obsessão. A segunda forma é a repressão. Tanto cristãos quanto não cristãos podem passar pela repressão. Repressão, quero bem diferenciar de depressão. Depressão é enfermidade emocional, psicológica, mas a repressão é quando Satanás utiliza de sarcasmo para nos lançar contra a própria fé. Por exemplo, quando o cristão erra, quando o cristão cai em algum tipo de pecado, e Satanás começa a acusá-lo dizendo: mas você não é cristão? Você não diz temer a Deus? E tenta envergonhar as nossas vidas. É o que aconteceu, por exemplo, com Pedro, quando Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando chamaram Pedro à responsabilidade, dizendo que ele era parecido com Jesus, tinha o sotaque dos que andavam com Jesus, parecia ter sido visto lá no Getsêmani, e ele começa a dizer que não. Mas depois, a Bíblia diz, depois que o galo cantou, ele chorou amargamente. Significa o quê? Ele começou a sentir que ele estava sendo reprimido por Satanás. Naquele momento, o reino das trevas começou a cobrar a sua consciência. Cadê aquele homem que disse que sustentaria o seu Deus, o seu Senhor, o seu Mestre? Cadê aquele homem que disse que por ele estaria disposto a entregar a própria vida? Mas existe um fator, existe uma forma que somente o não cristão pode ser atingido, e essa forma é a chamada possessão.
quando um espírito ou vários espíritos se apossam de determinado corpo para fazer daquela pessoa um escravo do reino das trevas. E foi o que aconteceu, diz a palavra de Deus, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Se você é cristão, verdadeiramente cristão, você está isento de uma possessão demoníaca. O inimigo não pode possuir a sua vida. Não existe possessão para quem é cristão, mas existem sim influências de Satanás, através da obsessão, através da repressão, através das enfermidades emocionais e espirituais que causam um desajuste entre você e o próprio Deus. Mas eu quero caminhar para o final. Não importam os motivos pelos quais nós somos levados a Jesus. O centurião foi levado a Jesus ou se direcionou a Jesus porque ele tinha um criado, ele tinha um servo que estava enfermo e ele queria que o seu criado, que o seu servo pudesse ser restabelecido na saúde. Pedro levou Jesus à sua casa porque queria que Jesus tocasse a vida, o corpo da sua sogra e curasse-a daquele mal que ela estava passando, daquela febre que ela estava vivendo, daquela infecção que ela estava vivenciando naquele momento. E encontramos as outras pessoas levando endemoniados a Jesus porque queriam que tais pessoas fossem libertas pela graça, pela misericórdia e pelo poder do sangue do Senhor Jesus. É certo que a humildade levou à cura, a compaixão resultou em cura e a autoridade de Jesus trouxe a cura. O certo é que todo aquele que se aproxima de Jesus sai curado pela sua bondade e pela sua misericórdia. Em um só dia, Jesus operou cura maravilhosa em 3 lugares diferentes dentro da mesma cidade. Ele também pode, no dia de hoje, curar você das suas enfermidades, sejam elas emocionais, espirituais e físicas. Não importa os motivos que te levem a Jesus. O importante é que você chegue à presença de Jesus, o Deus que cura. Já ouvi de muitas pessoas, e é muito fácil presenciar pessoas que dizem assim, mas eu não posso agora ir a Deus só porque eu estou passando por momentos difíceis. Eu quero ir a Deus quando tiver tudo bem na minha vida. Quando é que você procura um médico? Você procura um médico quando verdadeiramente você está doente. Jesus é o Deus que cura. Eu quero convidar você nesta noite, eu quero convidar você nesta ocasião a buscar Jesus, o Deus que cura. Deixe-me orar por você. Baixe a sua cabeça e vamos falar com Ele. Pai de infinita misericórdia, nós queremos colocar em Tuas mãos cada pessoa que está falando contigo agora. Cada um que precisa, Senhor, desta cura, cada um que está chegando com seu coração ferido. Nós te pedimos, ó Deus, aqueles que são Teus servos, que eles sejam curados das enfermidades emocionais, espirituais, físicas, que o Teu nome seja glorificado na vida deles. E se há alguém, ó Deus, que ainda não Te declarou como Senhor e Salvador, que seja este o momento aceitável, que Jesus entre na sua vida destruindo todas as obras do império das trevas. Derrama sobre esta pessoa a cura completa, porque nós cremos, ó Deus, em Jesus, o Deus que cura. E é no nome dele que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.